Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez à Loja do Concurseiro. Eu sou o professor Emerson Castro e vamos a mais um vídeo para você que vai fazer o concurso, que está na expectativa pela saída do edital para o concurso da Polícia Militar da Bahia. Os rumores só aumentam que esse concurso vai ocorrer ainda esse ano, então a gente não pode deixar de te passar mais alguns bizus sobre o Estatuto dos Policiais Militares da Bahia, essa lei que é tão importante para o teu concurso. Separamos aqui nesse vídeo 10 questões. As 10 questões são de autoria aqui da equipe da Loja do Concurseiro, tá certo? Eu mesmo fiz grande quantidade dessas 10 questões aí, beleza? Então qual é o bizu? O bizu é te passar muitos pontos importantes do Estatuto para que você possa fazer uma pequena revisão. Aquelas pessoas que já sabem e aquelas pessoas que estão começando agora para ter pelo menos uma ideia, uma noção do que vai ser cobrado, do que pode ser cobrado nessa parte do Estatuto dos Policiais Militares da Bahia. Beleza? Bem, se você quer fazer esse concurso, é óbvio, você não pode deixar de participar do nosso projeto imbatível aqui da Loja do Concurseiro, que está custando apenas R$ 272. Você compra o curso online completo para soldado, inclui aulas de teoria, de exercícios, tal qual essa daqui, uma aula de exercício, 4 simulados e apostila em PDF. O curso ele já está todo liberado. Ele é o curso com base no último concurso, no último edital para a PM da Bahia. Então, esse conteúdo, ele não vai ser atualizado. Emerson, eu comprei o conteúdo, o pacote hoje, daqui a um mês saiu o edital. Esse curso, ele vai ser atualizado? Não, ele não vai. Mas a gente espera que não mude muita coisa no teu edital. Pode ser, então, que ele sirva na íntegra ou quase na íntegra. Qual é o bizu de você comprar o nosso curso chamado de curso pré-edital? É porque você vai ter 50% de desconto quando o edital sair. Porque quando o edital sair, a gente aqui na loja vai lançar o quê? O curso pós-edital. E nele você vai ter o desconto de 50%. Emerson, mas quanto vai custar o pós-edital? Não sabemos informar ainda. Mas geralmente, para esse tipo de concurso, o valor gira em torno disso aqui. Então você vai pagar isso aqui no pré-edital e depois 50% de algo em torno desse valor também, um pouco mais, talvez. Tá bom? Beleza? Então vamos ao que interessa, olha só. Primeira questão. Segundo o Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia, que é a Lei Estadual número 7.990, de 27 de dezembro de 2001, primeiro detalhe para você que não está acostumado ainda com questões de leis, tá? Na prova, às vezes vem escrito só o nome da lei, Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia. Por outras vezes, a banca diz só o número da lei, lei estadual, número tal, de tal dia, tal mês, tal ano. E melhor opção, quando ela diz o nome e a numeração da lei, aí não resta dúvida. Por que é importante você saber disso? Porque para o teu concurso são diversas leis, diversas numerações diferentes. E o que acontece às vezes? O candidato ele só decora o nome. E aí às vezes ele pergunta de acordo com uma lei, em outra questão de acordo com outra lei, mas ele fala somente do número. Se você não souber qual número tem a ver com qual nome, pode ser que você marque uma questão errada. Porque às vezes uma informação está numa lei de um jeito e na outra lei de outro jeito. Cuidado com isso então. Você tem que saber então para a prova, não só o nome da lei, mas também a numeração da lei. Beleza? Só esse lembrete aí, fica atento. Então, segundo o Estatuto, para facilitar, vamos dizer sempre assim, segundo o Estatuto, todas as questões são de Estatuto. São formas de provimento do cargo de policial militar, exceto formas de provimento, ou seja, formas de se preencher o cargo. Emerson, existe lá um cargo vago. Como é que vai ser preenchido? Como é que vai ser provido? Quais são as formas de provimento desse cargo? Você tem que lembrar. Cuidado que ele está pedindo na questão o exceto, ou seja,
qual dessas alternativas não é uma forma de provimento? Nomeação é uma forma de provimento, então não é a letra A, porque ele quer a exceção. Requalificação não é uma forma de provimento, então resposta letra A, beleza? Resposta letra A. Requalificação está fora. Quais são as formas de provimento, pessoal? Nomeação, reversão e reintegração. Então a letra C está correta, a letra D de doido também está correta. Onde é que a gente encontra isso? No artigo 12 do Estatuto. Todas as nossas aulas em que nós fazemos exercícios aqui, na loja do concurseiro, da parte do Estatuto e das outras leis, a gente mostra para você onde é que está a tipificação legal, para que você não fique com dúvidas, para você ter condições de chegar na prova muito mais forte do que o seu concorrente. Então, requalificação não temos aqui no artigo 12, somente nomeação, reversão e reintegração, portanto, B de bola. Fechou? Segunda, segundo o Estatuto, o PM da reserva remunerada que for convocado para o serviço ativo fará jus a uma indenização enquanto perdurar a convocação, no valor de... Calma, antes da gente responder, vamos lembrar um detalhe. Nós temos policiais militares que são chamados de PMs da ativa e nós temos policiais militares que são chamados da inativa ou inatividade, tá? Da ativa é todo e qualquer policial que ainda está prestando um serviço para a polícia militar em prol da sociedade. O inativo é aquele cara que não é mais partícipe ativamente do processo de apoio, de proteção à sociedade, preservação à ordem e segurança pública. Então, reserva remunerada é aquele policial militar que está na inatividade. Pode ser aquele policial militar, por exemplo, que passou 30 anos, 35 anos na PM e foi embora para casa. Espécie de quê? De aposentadoria. Detalhe, reserva remunerada é aquele policial militar que ainda pode ser convocado para a ativa. Qual é a principal diferença da reserva remunerada para o reformado? O reformado não pode mais ser convocado para a ativa. Já o militar, o policial militar da reserva remunerada, pode. E neste caso, quando ele for convocado, ele faz jus a uma indenização de 50% dos seus proventos enquanto perdurar a convocação. Beleza? Tranquilo? Então, resposta D de doido. Olha só o artigo 18 do Estatuto, o que diz? O PM da reserva remunerada por conveniência da administração em caráter transitório e mediante aceitação voluntária, cuidado, não é obrigado a aceitar a convocação. A aceitação, ela é voluntária. O policial militar que está na reserva é que diz se aceita ou não. O caráter é transitório, ou seja, é por um tempo determinado. Poderá ser convocado para o serviço ativo. Quem? O policial militar da reserva remunerada. Por ato de quem? Ou seja, quem é que dá a canetada? Quem é que assina o documento? É o governador do estado que assina o documento convocando esse PM de volta para o serviço ativo. Beleza? E a nossa resposta está no parágrafo 1º. O PM convocado nos termos deste artigo terá os direitos e deveres dos da ativa, de igual situação hierárquica, exceto quanto à promoção. Ou seja, ele vai ser convocado para a ativa novamente, ele não pode ser promovido. Não pode mais ser promovido, a qual não concorrerá, fazendo jus ao respectivo acréscimo no seu tempo de serviço e a uma indenização, que era o que interessava para a gente na questão, no valor de 50% dos seus proventos, enquanto perdurar a convocação. Tem muito estatuto ainda rodando pela internet com o valor de 30%. Antes era 30%, não mais.
tá? 50%. Então, cuidado com isso daí, tá, pessoal? É 50%. Beleza? Próxima. Segundo, olha só o que eu fiz para ti. Lembra que eu disse no início da aula? Então, ó, segundo a Lei Estadual número 7.990, de 27 de dezembro de 2001. E agora, que lei é essa aqui? Tem que saber que essa numeração de lei tem a ver com o estatuto, porque na prova não vai estar lá separadinho, estatuto, lei e tal, não. Pode vir assim. Tranquilo? Olha do que nós vamos falar, da agregação. A agregação se faz, a agregação é aquela situação em que o policial militar fica meio encostado. Ele fica meio que à margem da fila, da cadeia hierárquica. Ninguém vai poder ir lá e botar uma missão para ele, porque ele está em agregação. É como se ele continuasse na PM, mas ele está meio que encostado ali na fila, um pouco à margem da fila, beleza? Então, a agregação se faz por ato do governador do estado ou da autoridade por ele delegada quanto aos oficiais. Tá certo, governador ou quem ele delegar faz para os oficiais, comandante geral ou quem ele delegar faz para os praças. A B está errada porque ele diz que o comandante geral faz para oficiais, fora de rota. A C está errado porque ele fala que o governador ou a quem ele delega faz para oficiais e praças. Não, praças é o comandante geral ou quem ele delegar. E na letra D de doido está errado porque ele diz governador do estado ou comandante geral para oficiais e praças. Se ele metesse bem aqui o respectivamente, aí a gente entenderia que o governador do estado era para oficiais e comandante geral era praças. Podia até ser que a gente considerasse, mas do jeito que ele falou, não. Dá a entender que tanto o governador quanto o comandante geral podem fazer para oficiais e praças. E não é verdade. Oficial é com o ato do governador e praça é com o ato do comandante geral. Onde é que nós temos isso aí? Nós temos no artigo 26 do Estatuto. A agregação se faz, inciso 1, governador do estado ou quem ele delegar para os oficiais. Comandante geral ou quem ele delegar para os praças. Beleza? Tranquilo? Quarta, de acordo com o Estatuto, o maior grau hierárquico do QOA, quadro de oficiais auxiliares policiais militares, é o posto de capitão, major, tenente-coronel ou coronel. Muita gente confunde com o major. Por quê? Porque tem muitos estatutos rodando pela internet ainda desatualizados. Aqui na loja não. Aqui na loja a gente faz questão de estar sempre buscando a atualização das leis. É claro que por vez ou outra a gente tem uma desatualização, mas assim que a gente desenrola, descobre que a lei alterou, a gente vai lá e faz a alteração. No caso aqui da PM da Bahia, tá só o filé, essa parte aqui é tenente-coronel, letra C. Onde é que temos isso? Artigo 44A, alfa, parágrafo 1º, né? 44A, parágrafo 1º. O maior grau hierárquico do QOA-PM e do QOA-BM é o posto era-major. Era-major. Agora é tenente-coronel. Foi alterado por essa lei aqui, ó, que no seu artigo 51, parágrafo 3º diz: o maior grau hierárquico do QOA-PM é o posto de tenente-coronel. Portanto, quarta questão, C de concurseiro. Fechou? Quinta, o período durante o qual serão observadas a aptidão e capacidade para o desempenho do cargo é chamado no Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia de estágio probatório, o qual compreende um período de... Muita gente confunde esse período porque estuda para o Ceará, estuda para o Pará, estuda para o Piauí, estuda para o Maranhão. Tem estado que diz que a estabilidade é adquirida quando o praça atinge 10 anos de efetivo serviço, como o caso da PM do Pará. Aí a pessoa às vezes estuda para lá e
quer entender que esse estágio é como se fosse a tal da estabilidade assegurada lá no estado do Pará. E aí vai pensar em 10 anos. Por isso que eu coloquei aqui 10 anos na letra D. Mas não é. Esse estágio probatório, segundo o Estatuto dos Policiais Militares da Bahia, é de apenas 36 meses, letra B de bola. Fechou? Onde é que nós temos isso? No artigo 36. O estágio probatório compreende um período de 36 meses, durante o qual serão observadas a aptidão e capacidade para o desempenho do cargo, observados, entre outros, os seguintes fatores. Olha só os fatores que são observados no estágio probatório: assiduidade, disciplina, observância das normas hierárquicas e ética militar, responsabilidade, capacidade de adequação para cumprimento dos deveres militares e eficiência. Beleza? Tranquilo? Bora para a questão 6. Antes de falarmos da questão 6, chegamos à metade já das questões. Só te lembrar, se tu está gostando do vídeo, se tu está curtindo, deixa teu like, comenta aí embaixo, que a gente aqui da Loja do Concurseiro fica atento ao teu comentário. Diz algo que possa te interessar, que de repente você queira que a gente grave. Diz aí pra gente qual é o município que você está falando, se você vai fazer o concurso, se pensa em fazer, se não, se está gostando dos nossos vídeos. Isso é muito importante pra gente. Outro ponto, vai lá no nosso Instagram também, @Professor Emerson Castro. Você vai lá, segue a gente, de repente a gente consegue tirar alguma dúvida tua lá pelo direct. Tem também as redes sociais da Loja do Concurseiro, o próprio canal no YouTube. Se não é inscrito ainda, se inscreva. O Instagram, o Facebook, procura aí Loja do Concurseiro, que é só sucesso. Beleza? Olha só, questão 6, mais uma, obviamente, do Estatuto. No que diz respeito à aplicação das penalidades, é correto afirmar: a detenção será aplicada por escrito? Não. A detenção não. A advertência será aplicada por escrito nos casos de violação, de proibição e de inobservância de dever funcional e etc. Beleza? B de bola. A penalidade de advertência e a de detenção terão seus registros cancelados após o decurso de 2 anos. E aí, sugestão, vai lendo pausado, ponto a ponto, vírgula a vírgula, oração por oração, e vai vendo se está certo ou não. Se você achar que isso aqui está errado, já para e já pula para a letra C. Mas está certo. Quanto à primeira, e 4 anos quanto à segunda, de efetivo exercício, se o PM não houver nesse período praticado nova infração disciplinar. Meus amigos e minhas amigas, a letra B está só o filé, então está certinha a letra B. Beleza? Letra C, ele fala de demissão, não é demissão. A detenção será aplicada em caso de reincidência, tal. E a D, o cancelamento da penalidade produzirá... Não, é o contrário. Não produzirá efeitos retroativos. Beleza? Sexta, então, B de bola. Vamos observar onde é que nós temos isso. No artigo 54, ele diz que a advertência é aplicada por escrito. No 55, ele diz que a detenção é aplicada em caso de reincidência e tal. Ponto importante para lembrar da detenção disciplinar, que ela não pode exceder 30 dias, devendo ser cumprida em área livre do quartel, tá? Ou seja, não fica confinado em um local. 56. A penalidade de advertência e a de detenção terão seus registros cancelados após o decurso de 2 anos quanto à primeira e 4 anos quanto à segunda. Parágrafo único. O cancelamento da penalidade não produzirá efeitos retroativos. Beleza? Fechamos a sexta questão. Tá safo isso? 7. De acordo com o Estatuto, são sanções disciplinares. Aqui estão sujeitos os policiais militares.
exceto. Advertência é uma sanção? É, ele quer a exceção. Então, não é a letra A. Detenção também é. Cassação de proventos de inatividade também é. Reforma administrativa não é. Então, a letra C não é uma sanção disciplinar. Mas, por exemplo, na PM do Pará, é uma sanção disciplinar, reforma administrativa. Em outros estados também. Então, é importante falarmos disso. Por quê? Porque tem aluno que está me assistindo, que estuda para um concurso, para outro, para um estado, para outro, e acaba se embananando quando vê uma questão como essa. Beleza? Onde é que nós temos isso? No artigo 52. São sanções disciplinares. Aqui estão sujeitos os PMs. Advertência, detenção, demissão, cassação de proventos de inatividade. Tem estados que têm 6 punições disciplinares, 7 sanções. Na Bahia, só conta aqui no artigo 52 com essas 4. Ainda vamos continuar. Decorrerão da aplicação das sanções disciplinares a que forem submetidos os PMs, submissão a programa de reeducação, suspensão de férias ou licenças em gozo ou desligamento de curso, conforme decisão da autoridade competente constante do ato de julgamento. Beleza? Oitava questão, de acordo com a Lei 7.990 de 2001, que é o nosso estatuto, são manifestações essenciais do valor policial militar. 1. O civismo e o respeito às tradições históricas. Está correto. 2. A fé na elevada missão da Polícia Militar. Também está correto. 3. O orgulho do PM pela instituição. Está certo. Por que eu coloquei essa questão? Porque ao longo do Estatuto a gente estuda manifestações essenciais de valor, direitos, deveres, prerrogativas. Estudamos também os preceitos da ética, que são muito semelhantes às manifestações de valor. Tá? Então você tem que entender muito claro na sua cabeça que, apesar de serem parecidas as manifestações com os preceitos da ética, apesar de elas serem, bem dizer, interligadas, se na prova perguntar manifestação de valor é uma coisa, se na prova perguntar preceito da ética é outra coisa. Por exemplo, no item 4, amar a verdade e a responsabilidade como fundamento da dignidade pessoal. Está errado, porque não é uma manifestação de valor, é um preceito ético. Beleza? Tranquilo? Então, 1, 2 e 3 estão corretos, letra C. Onde é que a gente tem isso? No artigo 38, manifestações de valor, o sentimento de servir a sociedade, o civismo e o respeito às tradições históricas, a fé na elevada missão da Polícia Militar, o orgulho do policial militar pela instituição. Está aqui, ó, o orgulho do policial militar pela instituição. Então, veja que os três primeiros estão aqui. O civismo, a fé na missão, tá certo? O que mais? O orgulho do policial militar pela instituição. Agora, amar a verdade e a responsabilidade. Parece com esse. O amor à profissão policial militar e o entusiasmo com que é exercida. Parece, mas não é. Aqui, amar a verdade e a responsabilidade. Amor é diferente. O que mais para fechar? O aprimoramento técnico profissional. Então, aqui na tela nós temos as manifestações essenciais do valor policial militar. Ou seja, a oitava letra C de concurseiro. Fechou? Questão 9, a nossa penúltima questão. Assinale a alternativa incorreta. Incorreta, cuidado, porque na prova você geralmente busca a correta. E quando ele pede a incorreta, o pessoal danado para errar. Cuidado. Incorreta, de acordo com o Estatuto, com relação aos períodos de afastamento total do serviço. Letra A, núpcias. Núpcias são 8 dias? São, tá certo. Trânsito, até 30 dias, tá certo. Instalação, até 10 dias, tá certo. O que é incorreto aí? Doação de sangue, não é um dia por ano. Você tem direito a um dia por semestre. Então, letra D de doido é a incorreta. Logo, ele queria a incorreta, portanto, ela é a resposta para marcar.
D de doido. Olha só onde é que nós temos isso, no artigo 141, são os períodos de afastamento total do serviço. Núpcias, 8 dias. Instalação, até 10 dias. Cuidado com esse até. Trânsito, até 30 dias. Tem direito à amamentação. Doação de sangue, 1 dia por semestre. E não 1 dia por ano, como ele falou na D de doida. Cuidado com o luto. O luto ele é de 8 dias também, não tem o até. E só é concedido se for morte de quem? Cônjuge, companheiro ou companheira, pais, padrasto ou madrasta, filhos, enteados, ou então menor sobre guarda e tutela e irmãos. Cuidado com esse pessoal que está no rol do luto, tá beleza? Tranquilo? Ele mete lá uma tia, um tio, não está aqui, por exemplo, tá bom? 10ª questão. Segundo o estatuto, para a gente poder finalizar isso, assinale a alternativa correta. A deserção do PM acarreta a interrupção do cômputo do tempo de serviço policial militar e o consequente, não está certo. Por quê? Porque não é o licenciamento, pessoal, é a demissão. Então, no lugar de licenciamento seria demissão. Letra A está errada. B de bola, a demissão do PM desertor com estabilidade assegurada processar-se-á após 1 ano de agregação, se não houver captura ou apresentação voluntária antes desse prazo. Tá certo, B de bola é a correta. Mas bora ver a C e a D para a gente poder ficar filé. C, o PM reaparecido será submetido a PAD, processo administrativo disciplinar, por decisão do governador do estado, se assim for julgado necessário. Galera, eu não quero só que tu saiba que essa está certa porque tu acha. Eu quero te treinar para você saber o porquê que essa está errada. E por que é que essa está errada? Professor, eu não sei. Não pode ser essa a resposta. Você tem que lutar estudando para conseguir saber o porquê que as erradas estão erradas. Beleza? Então aqui está errado porque não é o governador do estado, e sim o comandante geral. Fechou? Da mesma forma, vamos para a última. O PM sem estabilidade assegurada será automaticamente demitido após oficialmente declarado extraviado, mediante devido processo legal. Não é declarado extraviado. Deveria estar escrito aqui declarado desertor. Se tivesse escrito desertor, estaria correta a alternativa D de doido, mas não está. Resposta B de bola é a única que está correta. Beleza? Onde é que a gente vê isso? Artigo 196. Ele fala deserção, tá? Que gera aí a consequente demissão. Ele fala no parágrafo 1º que a demissão com estabilidade do desertor processa após 1 ano de agregação. Por isso que a letra B de bola foi a correta. Aqui ele fala no parágrafo 2º que é demitido após oficialmente declarado desertor o PM sem estabilidade assegurada. E no artigo 199, o PM reaparecido será submetido a processo administrativo disciplinar por decisão do comandante geral, se assim for julgado necessário. Notem que aqui ele fala após oficialmente declarado desertor, tá? Após oficialmente declarado desertor e não extraviado. Fechamos então a questão 10, fechamos com isso então a nossa videoaula. Mas antes não esquece, se você quer de fato se preparar com qualidade, chega desse blá 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 de internet, um monte de gente vendendo coisa que não tem de verdade. Né? Os projetos muito falhos normalmente, e aqui na Loja do Concurseiro a gente pensa realmente na qualidade, tá? Não há preocupação com quantidade de aulas que a gente vai colocar para você. Quanto mais aulas, melhor para ti. Quanto mais exercícios, melhor para ti. Te liga, o curso pré-edital, se você adquirir conosco já, aqui na descrição do vídeo tem um link para você ir direto para lá, ou você vai em lojadoconcurseiro.com.br.
se você adquirir o nosso curso pré-edital, você terá desconto no nosso curso pós-edital de 50% do valor. Ou seja, você vai pagar somente a metade no curso pós-edital. Não perde tempo. A qualquer momento o edital vai sair e tu tem que estar preparado. Tá? E se sair daqui a um mês, tu já tem que estar agora. Se sair daqui a 2 meses, tu já tem que estar. E se sair, professor, daqui a 6 meses, não importa. Tu tens que estar preparado desde já, o quanto antes. Beleza? Fica com Deus então, meus amigos. Muitíssimo obrigado. Bons estudos. Até a vitória e fé na missão.